Uau! Muita coisa sacudindo aqui dentro do peito. E queria começar justamente por onde você começou, né, da importância da universidade pública. Eu sou um defensor do SUS, do Sistema Único de Saúde, lá onde existe o projeto Canal Saúde e onde eu tenho o privilégio de estar à frente, mas não sozinho nunca, na condução do programa Ciência e Letras, onde eu já tive o prazer de ter tanto Ana quanto você, quanto Elza, que é um privilégio mesmo, porque lá tem um mundo para a gente entrar. Às vezes eu só fico meio triste porque é difícil até daquilo ser divulgado, né? Mas tem um mundo de poesia, de filosofia, de antropologia, de teatro, com essas pessoas incríveis que vão até a Fiocruz, que é um outro lugar incrível e público, para colocar um pouco do seu saber para que ele possa seguir ao longo do tempo, né? O Zumthor, eu posso pelo menos insistir no Zumthor, porque lá no Ciência e Letras a entrevista com a Edilene e com o Coagra, que foram grandes, inclusive conheceram bastante, agora esqueço o nome da principal zuntoriana aqui brasileira, eles falam sempre Zuntor, 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 então por isso que eu também falo assim, né? E depois até tenho que lembrar o nome da principal zuntoriana. E aí eu vou aproveitar para mostrar os livros dele, e aí o nome dela vai aparecer aqui, né? O que eu acho que você falou que está esgotado é a letra e a voz, né? Que é lindo, é o livro, nossa, uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida, esse livro aqui. É pura, pura poesia. E Jerusa Pires Ferreira é a zuntoriana, que ela já partiu, mas deixou uma legião de pessoas pesquisando o Zuntor a partir do contato que ela teve, inclusive, porque ele vinha muito aqui. Ele ficava muito interessado, o Zuntor todo marcado, seu, né? Ele ficava interessado muito na literatura de cordel, que ele dizia que era uma forma de persistência das vocalidades da Idade Média no contemporâneo, tanto esses que você citou, no Japão, no continente africano, em vários lugares, e aqui, sobretudo, aqui no Brasil, através da literatura do cordel. Tem um outro que é anterior, mas foi publicado depois aqui no Brasil, que é a Introdução à Poesia Oral, que também é lindíssimo, é a base para a escrita da letra e a voz, e tem o último, que é Performance, Recepção e Leitura, que é um livro mais fácil de achar, em que ele fala, ele vai se debruçar também sobre tudo isso que ele falou, essa persistência da vocalidade também no escrito, para que a gente acione quando tem a possibilidade de ler um poema. Então, realmente é um companheiraço. Ele me foi apresentado pelo Paulo Henriques Brito, quando eu fiz uma das matérias, uma das disciplinas do mestrado, e o Paulo Henriques Brito é um dos grandes professores de poesia que estão ainda atuando na academia e na própria escrita poética. Você falou da Ana Martins Marques, a Delícia, que é o seu espetáculo, e realmente Marília Garcia, a gente tem muitas poetas, muitos poetas também, mas eu acho legal a gente frisar o muitas, porque aquela percepção de que a poesia ao longo do tempo, sobretudo a poesia oficial, era masculina e branca, ela vem sendo rompida. A nossa imortal Heloísa Buarque de Holanda lançou há 2 anos esse As 29 Poetas Hoje, que é a sequência dessas coletâneas que ela faz, jogando mais luz através do seu nome, da sua trajetória, e ela fez isso desde a Ana Cristina César, que se transformou numa figura fundamental, e todos os outros poetas de mimeógrafo, poetas marginais, né, ela colocou seu prestígio para que essas poetas fossem conhecidas, e aqui ela tem poetas brancas, negras, indígenas, de várias regiões do país, poetas trans, e ela faz isso que você propôs, ela coloca QR Code, e a gente pode entrar em contato com essas próprias poetas dizendo as suas poesias. É muito lindo ver que isso é um recurso que pode romper barreiras hoje. E eu traria também esse outro, Querem Nos Calar, que é organizado pela Mel Duarte, que é uma grande poeta, que traz essas poetas do Islã. O prefácio é da minha querida madrinha Conceição Evaristo. Então, me lembrei muito, né, de falar na poesia. E fora muita gente que tem e que, infelizmente, está lá naquela estantezinha perto do São, né? Eu faço muito pilates para poder comprar os meus livros nas livrarias, porque é sempre perto do chão. E nos sebos, felizmente, tem os banquinhos, mas nas livrarias não tem. Então, sempre lá vai a gente agachar e fazer com que o joelho da gente lembre que as décadas já se passaram.
E aí é interessante você falar, né, que o Shakespeare vai escrever teatro porque poesia não dava dinheiro, né? E teatro dava dinheiro. A gente gostaria tanto que fosse assim ainda hoje, né? Que tanto o teatro e a poesia pudessem dar dinheiro. Aí a gente estaria rico, a gente junta os dois, né? O poema em cena e o teatro, então, quem sabe um dia. A Andrea Bach, que você citou, ela já foi uma das convidadas do Negra Palavra Solano Trindade, levando a voz poética dela. E eu acho que isso é uma coisa que é interessante. No Negra Palavra Solano Trindade, a gente sempre convida uma outra negra palavra para dialogar com a palavra do Solano. A quantidade de poetas, cantoras e cantores, atores e atrizes, historiadores negros que a gente teve a oportunidade de receber, mostra o quanto nós, muitas vezes, ainda estamos, como pessoas brancas, afastados desse universo de pessoas que trazem uma potência na vocalidade poética e muitas vezes a gente não tem ainda essa insistência em procurar, né? Porque às vezes não é tão fácil o acesso. Então é sempre importante, bom que você lembrou a Andrea, porque eu acho que ela que pode simbolizar todas essas pessoas que a gente vem recebendo lá e que nos ampliam horizontes. Você falou dos outros poemas em cena, Délio, João Cabral e Iacurimim, se Deus quiser, se Exu permitir, a gente vai voltar com esses trabalhos. Não quero solenidade, você falou do Aderbal, né? Solenidade realmente eu acho que é a coisa que a gente mais combate e por isso combate o termo declamar. Em relação ao personagem, é legal você trazer, né, essa questão. A Bellatrix que está aqui comigo, eu lembro muito dela quando a gente estava fazendo poema lá no CCJE, as degustações poéticas, quando deu esse clique, ela disse, não tem personagem, sou eu mesma dizendo, sou eu mesma sendo o poema, como você falou. E eu acho que isso, para um ator, é um primeiro desafio ao se relacionar com o poema. Já pode entrar naquela provocação que você fez lá no final, né? Qual a importância da poesia, dessa pedagogia? Eu acho que é reencontrar um caminho que não é o mesmo que a gente vem aprendendo ao longo das últimas décadas na academia ou nos cursos da construção do personagem. Antigamente se falava até da personagem, né? Que é como você se coloca, como você coloca a sua identidade, o seu afeto, como você se desnuda para que essa palavra poética possa passar pelo seu afeto ou possa ser você, né? E é lindo quando você fala, o ator é o poema. E essa não solenidade já está em João Cabral também, quando ele diz não poetizar o poema. A gente tem aqui a Gabi Viaras, Rafael Viana, Rafael Sig e o Caetano, que foram os atores poemas, vai começar a chamar eles assim, não é nem atores poetas, atores poemas. Eles sempre diziam, né, não perfumar a flor, não poetizar o poema. Você citou também o Grotowski, e tem uma epígrafe que a gente usa na dissertação que fala, né, que toda companhia de teatro ela persiste durante uns 14 anos. Ele usa uma época quebrada, acho curioso. A não ser que se renove. E eu acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu de sempre trazer atores novos. A gente tem aqui o João Manuel, o Alain, o Adriano. São pessoas que foram chegando e que vão mostrando para a gente caminhos, né? Como é bom aprender com gente jovem, como é bom estar no meio do jovem. E isso, sendo professor, eu acho que uma das coisas mais interessantes, né? A gente não envelhece, por mais que o joelho e a lombar queiram gritar o contrário, a gente não envelhece quando a gente tem essa oportunidade de trocar com as pessoas mais jovens. E o Jamais Atenta contra a ambiguidade do vocábulo é uma representação da paixão do Otávio Paz aqui no arco e a lira. E eu acho que esses exageros eles vêm junto. Como ser apaixonado sem ser exagerado, né, Cazuza? E vai sair agora, esse ano, no início de 2024, um livro, O Poeta Cazuza, que o Ramon Melo, que é um querido parceiro também de trabalho, vai editar. Então, como não ser exagerado? Né? Vamos observar esses pequenos exageros do Otávio Paz. A questão da plateia iluminada que você traz é tão interessante, o Rafael Sig está aqui, que é o nosso iluminador. A gente vem buscando isso, é difícil, porque a plateia é estranha, né? A plateia reage quando ela se vê iluminada. Depois ela relaxa e tal, se esse vínculo realmente acontece, ela relaxa. Mas como é fundamental para os atores enxergarem os espectadores? Porque senão, mais que você não use a quarta parede, ela acaba acontecendo pela luz exagerada no seu olhar, né? E para olhar e ser olhado como a gente propõe, realmente precisa dessa iluminação. E o Rafa Sig tem um depoimento na dissertação que ele fala que é a busca da dimerização
para que em alguns momentos aquilo que está em cena seja realmente, tenha um destaque, mas que em outros momentos o diálogo possa acontecer através do olhar, né? E a gente precisa entender os movimentos de luz, né? A Ariane Minucchini, você citou, e realmente ela é a nossa, talvez, grande iluminação em termos de teatro ocidental. Foi a partir das décadas de trabalho dela que eu fui parar nos braços carinhosos de Ana Ascar, né, que essa forma dela de receber a gente é uma inspiração constante e de servir também, né? Porque ela diz, né, que a gente tem que tratar bem quem vai ao teatro, dar uma água, dar uma comidinha gostosa, que sair de casa para ir ao teatro hoje em dia é tão difícil. E a gente é discípulo de Ariane nesse sentido, né? Que é a palavra servir que você falou, que é vizinha do oferecer, né? E que ela busca justamente já trazer essa horizontalidade e trazer também o prazer, que é uma outra coisa que o Zumthor fala, né? Ele disse: o poético existe quando há prazer. Como um bom taurino, eu sempre persigo isso, que haja prazer na sala de ensaio, que haja prazer nas relações, que haja prazer no momento que o espetáculo acontece e que ele não desapareça nunca das nossas vidas, porque sem prazer fica tudo mais difícil. Vou gostar muito de conhecer esse ganense, né? E eu acho tão legal a gente trocar com os escritores africanos e afro-brasileiros e os também da África Central. Foi uma das preocupações que eu tive de trazer para a bibliografia não só autores brancos, né? O Luiz Rufino, com a pedagogia das encruzilhadas, é fundamental quando a gente pensa na pedagogia da intimidade. O Cacaverá, que é um escritor indígena, e o Daniel Munduruku também, eles estão presentes nessa bibliografia. Felizmente, agora a poesia indígena também está tendo um espaço, não só através da prática pajé antigamente, mas da própria escrita mesmo dos poemas indígenas. E o Eduardo Glissant, que é da América Central, que fala da poética da relação, que nos traz uma questão que é a informação do poema, que ele contrapõe a pessoas que dizem que o poema está obsoleto. É tão bonito o que ele traz, ele é difícil de ler. Eu acho que eu gastei um mês lendo mais ou menos um capítulo do Eduardo Glissant, mas mestrado é isso, né? É relação. E é bonito quando você traz a metáfora da bolha. Fiquei muito feliz, porque a gente usa essa metáfora da bolha também. Sobretudo no Complexo Negra Palavra, a gente trabalha muito com essa metáfora da bolha. E aí, o livro A Dimensão Oculta, do Eduardo Tirol, que você citou, ele é um livrinho antigo, né? A gente tem até que tirar alguns machismos que ele tem aqui e algumas questões também de relação à sociedade americana, mas tirando tudo isso, é muito legal que ele fala através da prosêmica, né? Rafael Viana, que está aqui, ele foi um dos que mais agarrou essa ideia no momento de dar as respostas das entrevistas. Adorei você propor que a gente apresente no Canecão. Tomara que o Canecão volte, porque eu gostei do desafio. Isso tem sido bastante colocado, porque é como fazer. A minha mãe, que está aqui também, ela sempre diz: vocês não podem fazer só para pouca gente. Tem que ampliar isso, tem que ganhar algum dinheiro. Então, a gente sempre pensa, né? Como fazer teatro íntimo para grandes plateias? O Complexo Negra Palavra, que está circulando há muito tempo, já teve. A Gabi dizendo aqui, mas já fizemos São Pedro. A gente fez o Teatro São Pedro lá de Porto Alegre, justamente um espetáculo com as cartas da minha mãe e do meu pai quando eram namorados, e a Gabi fazia a Maria de Lourdes e eu fazia o Renatão. Mas o Complexo Negra Palavra ele já rodou por muitos teatros, e alguns maiores. Então a gente foi descobrindo algumas maneiras. Claro que sempre indo para a plateia, né? Eu entrevistei o Amir Haddad outro dia, e à medida que o Amir foi contando o que ele fazia, eu digo: gente, a gente não está inventando nada, né? O Amir já fez isso há muito tempo, e ele fez tanto que ele acabou na rua, né? Rompeu todos os limites e foi fazer o teatro gostoso e realmente iconoclasta, que é o Tá na Rua que ele faz. Mas hashtag volta canecão. E o fato de não ter gordura se deve realmente à Ana, porque o que a Ana pegou no meu pé e puxou minha orelha, porque ela disse: Renato, tá demais, procura cortar, vê o que você pode tirar. E é curioso, porque como diretor eu sempre falo isso para os atores: vamos cortar, gente, vamos cortar, vamos cortar. E é interessante ouvir isso de alguém dizendo para a gente, né? Então, realmente, o fato de não ter gordura se deve à orientação carinhosa de Ana Ascar.
E aí, tentando responder a sua proposta, além daquilo, né, de como que o ator se relaciona com a palavra poética o mais desnudo possível, eu acho que dá para lembrar um pouco do Ezra Pound, que nesse livrinho clássico chamado ABC da Literatura, ele propõe melopeia, fanopeia e logopeia, que são três formas de se aproximar do poema. A melopeia, entendendo qual é a musicalidade, o ritmo que ele propõe. A logopeia, que pensamento ele traz, que história ele conta. E, sobretudo, a fanopeia, que são imagens. Que imagens ele propõe. E eu acho que... Ele e o poema, né? E eu acho que a poesia é uma grande indutora da maneira que os atores podem criar imagens. Isso serve também para qualquer dramaturgia. Mas o poema ele é implacável nessa busca de imagens. E, sobretudo, portanto, no estímulo da imaginação. E uma coisa que acontece taurinamente falando dos meus atores que estão aqui, eles ficaram muito instigados em aprofundar o seu repertório. Então, eles foram buscar outros poetas e outras poetas ao longo da vida e criaram, cada um deles, o seu próprio repertório. E dizem poemas em festas de aniversário, em jantares, chegando até ao paroxismo de dizer poemas em funerais, em velórios, em enterros. A gente perdeu um grande, grande ator pela violência do racismo, que é o Tom Torres, que é o nosso farol, a gente dedica o espetáculo todas as noites a ele, essa violência absurda. E a Gabi, que está aqui no velório dele, ela disse um poema do Solano Trindade. E foi uma das coisas mais emocionantes que eu senti e vivi na vida. E o Caetano, recentemente, perdeu o pai e também disse um poema no velório, trouxe uma Cecília Meirelles linda. E como isso transforma, coloca a gente numa outra dimensão, uma dimensão até que faz a vida e a morte serem mais possíveis dentro do afeto da gente. E eu acho que isso tudo faz parte dessa sua provocação, né? Como é que a pedagogia da intimidade e a relação com o poema podem fazer do ator um ator melhor, ou um ator maior, um ator mais amplo, né? Um ator que amplia seu mundo, como diz o Caio Fernando Abreu. E, sobretudo, quando a gente pensa em Solano Trindade, a identidade dos atores do Complexo Negra Palavra foi profundamente aprofundada através do contato com o poeta. Como das meninas também, a Gabi, a Nanda e a Bela, quando se relacionaram com a Adélia, e a Letícia e a Ana também, que são as duas outras atrizes que passaram pelo projeto. E, sobretudo, eu acho que essa mobilização do afeto, que essa pedagogia da intimidade propõe, e que o poema está inundado. E aí eu acredito realmente que um ator que se expõe e que tenha coragem de deixar seu afeto aberto para receber o que o público devolve, sai, certamente eu posso afirmar isso a partir da experiência, sai mais grandioso. E a plateia sai com vontade de voltar ao teatro, porque a Riane Munchkin também diz isso, né? Cuidado, porque pode ter alguém na plateia do seu espetáculo indo pela primeira vez, e você é o responsável se ela vai voltar ou não. E aí eu acho que com afeto, ela volta. Obrigada, Renato. Agora a gente vai ouvir a professora Elza, mas eu preciso de 2 minutinhos